Olá pessoal, sou Era da Era Palestras e Cursos. Resolvi deixar mais esse vídeo, tá? Em que eu trouxe algumas funções em que a derivada se dá por regra da cadeia. Só algumas funções, ok? Que neste caso a gente vai resolver por macetes ou macete. Estas funções são as funções muito comuns, tá? São chamadas funções compostas, e aqui eu vou tratar de três tipos, ok? Em que o macete ele te ajuda, ele te agiliza o processo. Lembrar que a regra da cadeia, a regra usual, né, como está na definição dos livros, dos autores, tá? Mas tem esse macete. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui uma função f de x igual a e elevado a 2x, certo? Então, eu vou usar o linha, né, que é aquela notação do Lagrange, tá? Que é o linha. Então, como é que a gente faz? Como é que é esse macete? Então, a gente tem e elevado a alguma coisa. E elevado a alguma coisa, olha só, é só derivar essa coisa, e essa coisa é 2x, a derivada é 2, multiplicado pela própria função, que já está aqui, certo? Vamos lá para mais uma? Essa função eu chamei de g de x, que é 3e elevado a x quadrado, ok? Aqui, ó, e g' vai ser igual, g' de x vai ser igual, a derivada da coisa, a derivada disso aqui é 2x, 2x vezes a constante que já está aqui. Então, 2 vezes 3, 6, 6x vezes a própria função, que é e elevado a x quadrado, certo? Ok? Mais uma, h de x é igual a meio de e elevado a menos 3x. Esta é a coisa, então eu derivo essa coisa, então a derivada dessa coisa aqui que é menos 3. Menos 3 que multiplica a constante, que já está aqui, então vai ficar menos 3 sobre 2. Vezes a própria função que já estava aqui, tá bom? Então, quando você estiver trabalhando com e elevado a alguma coisa, aí é constante, então tem uma função f de x que é constante vezes e elevado a alguma coisa. Constante são esses carinhas aqui, ou 1. Então, como é que faz a derivada? Então, f' de x vai ser a constante, que já estava lá, vezes a derivada dessa coisa, multiplicado por e elevado à própria coisa, certo? Foi isso que nós fizemos nessas três funções aqui, tá bom? A ideia é ajudar e avançar. Deixa eu subir mais um pouco. Agora vamos para outro tipo comum de função, onde a regra da cadeia faz necessário para resolver, ok? Olha aqui, ó. Aqui eu já mudei a notação, né? Aqui é a notação de Leibniz, ou Leibniz. Derivada da função na variável x, dx. Então, como já vem com símbolo, quando a gente deriva, o símbolo não aparece, que já derivou. Então, a derivada aqui, ó, ln de 5x, vai ser a derivada do que está aqui, dessa coisa, que é 5, sobre a própria coisa. Então, vai ser 5 sobre 5x. Aí eu simplifiquei o 5 com 5, que vai dar 1 sobre x. Tá ok? Vamos mais uma. Derivada da função na variável x, aqui já tem uma constante diferente de 1, aqui é 1, então vai ficar 3 vezes a derivada da coisa, que está na frente do ln, ok? Que é 2, sobre a própria coisa, que é 2x. Simplifica, vai dar 1x vezes 3, quer dizer, 1 sobre x vezes 3 é 3 sobre x. Agora esta, derivada dessa função, que é ln de x quadrado mais 1, na variável x. Olha lá, deriva essa coisa, então a derivada disso aqui vai dar 2x. Por quê? Porque a derivada de uma constante é 0. Sobre x quadrado mais 1. Aqui não dá para fazer mais nada, tá certo? Então é assim, ó. Y igual a constante vezes ln de alguma coisa. Então a derivada vai ser, constante, esqueci de colocar a constante aqui, tá? Constante. Tá ok? Esqueci. A constante K vezes a derivada da coisa sobre a própria coisa. E aí você simplifica
né? Se você achar e for possível, vamos virar aqui para continuar. Agora com a função seno e cosseno. Existem outras funções, mas eu peguei essas três tipos principais. De novo eu trago aqui a notação de Leibniz. Então, derivada de seno de 3x. Como é que eu derivo o seno e o cosseno, então, neste caso, no macete? Seno de 3x. Eu derivo a coisa e multiplico pela derivada da função trigonométrica, que nesse caso é seno, a derivada é cosseno, da própria coisa. Certo? Mais uma aqui. Derivada de dx da variável, dessa função da variável x, menos seno de 5x. Olha lá, eu derivo essa coisa, multiplico pela constante que é menos 1, então vai ficar menos 5. Derivo a função seno, que é cosseno da própria coisa. Aqui embaixo, derivada da função da variável x, cosseno de 2x. Mesma coisa, derivo essa coisa aqui, que é 2. Agora, a derivada do cosseno é menos seno, então por isso que está menos 2 vezes seno da própria coisa, certo? Vamos mais uma, derivada dessa função da variável x, então vai ficar o menos, só que quando eu derivar aqui, cosseno é menos, por isso que aqui está mais, então fica derivada da coisa, que é x², a derivada é 2x, como a derivada do cosseno é menos seno, tem esse menos aqui, o oposto, então vai ficar mais seno, então vai ficar 2x seno da coisa. E mais uma, derivada dessa função aqui, que é menos 4 cosseno de menos 2x ao quadrado, na variável x. Então vamos lá. A derivada dessa coisa aqui vai dar menos 4, não é isso? Menos 4x, ok? Esse menos 4x eu vou multiplicar por menos 4, que é a constante que está aqui. Por isso que dá 16, vai dar 16x. Mas como a derivada do cosseno é menos seno, por isso que aqui está menos. Porque quando eu derivei isso aqui e multipliquei por menos 4, dá positivo. Vai ficar menos por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, por isso que está menos. Menos 16x, seno da coisa. Tá ok? Então, está aqui, olha, para tentar lembrar. Certo? Eu tenho aqui y igual a k seno de alguma coisa. Vale para cosseno. Vai ficar y' igual a constante vezes a derivada dessa coisa, vezes a função derivada da função seno e cosseno, né? No caso vai ser cosseno, da própria coisa, ok? Então valeu aí, lembrar que a ideia de eu deixar, né, pronto o exercício, é para diminuir, né, o tempo. Então eu explico, menos rasura, né, porque a gente acaba rasurando, tá certo? Ok? Entra lá no meu canal do YouTube, Era Palestras e Cursos, e se inscreva. Lá tem mais vídeo, mais dica, tá? De parte da matemática. Ok? Abraços.